bate-papo de hoje é sobre como evitar autuações e aproveitar oportunidades fiscais com o uso da inteligência artificial. E para isso a gente conta com mais uma parte da equipe da Fiscoplan, hoje com o Leonardo Cairo, advogado tributarista e diretor jurídico, a Vanessa Almeida, advogada tributarista, e o Henrico Hilário, diretor de tecnologia. Vamos começar então falando sobre o que é de fato a conformidade fiscal. Então, a conformidade fiscal é basicamente analisar as inconsistências dentro de um sistema próprio, né? De eventuais ilegalidades e incorreções que eventualmente a empresa esteja cometendo. E adequar essas incorreções através de um suporte normativo que represente aquela realidade em que a empresa está inserida e também a própria norma, em conformidade ao que ela representa para aquele momento, para aplicação, sua interpretação. É trazer todo esse suporte de forma que assim, né, a empresa tenha uma conformidade entre aquilo que a norma está descrevendo e a realidade e os efeitos para a produção dessa própria norma também. Essa inconformidade, ela pode ser fruto de um erro mesmo? Pode tanto ser por erros ou até mesmo uma incorreção que aconteceu que eu passou despercebido. Uhum. Não Dá prestei um exemplo, atenção. alguns exemplos pra gente de diferentes tipos de inconformidades Então, que o as que empresas podem mais ter. acontece geralmente é quando pega uma interpretação sobre determinada rubrica. E aí que, incide ou não uma contribuição previdenciária sobre. Uhum. E como toda norma, né, todo entendimento vai sofrendo mutações e assim vai sendo feita de acordo com a época em que está sendo tratado, Uhum. assim é feito quando realizado, por exemplo, pega uma rubrica. Os 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença. Incide ou não contribuição previdenciária sobre? E aí que, depois de várias discussões e um posicionamento pelo STJ sobre, aí ficou definido que não incide. Então, em uma época, incidia, e aí que era devido. Aí Uhum. depois veio todas as discussões e falou que não incide mais. Então, através disso, vai fazendo essas adequações, conforme a legislação, conforme erros que às vezes a empresa está deixando, por exemplo, de perceber, porque antigamente era devido e agora não. Aí vai Uhum. fazendo essa análise, Uhum. esse Felipe, balanço. o sistema tributário nacional brasileiro, ele é conhecido nacionalmente e internacionalmente pela sua complexidade, né? Uhum. Então, assim, historicamente, antes mesmo da Constituição de 88, que hoje é o que disciplina a base legal das relações tributárias e fiscais no Brasil, mas antes mesmo disso, até com o Código Tributário Nacional, que é de 66, 67, há uma complexidade muito grande, não observada em outros países. Então, assim, quando você fala de direito tributário no Brasil, já é algo que traz uma repulsa justamente pela complexidade e a incapacidade de o empresário ter dentro da sua estrutura algo destinado para dissecar, acompanhar e desenvolver algo que nem mesmo as estruturas próprias técnicas destinadas a isso, sim, na maioria das vezes conseguem absorver de uma forma completa. É totalmente inviável, né? O contexto acaba sendo muito favorável para ter essas inconformidades, Sim, né? então eu acredito que até as pessoas que não têm muita relação com o direito tributário ou que não são empresários já escutaram falar mal do sistema tributário brasileiro justamente pela sua complexidade, né? Uhum. Nós temos aí algumas estatísticas que todo o sistema tributário nacional ele recebe atualizações diárias. Uhum. Então, cabe ao empresário, se ele quer se manter conforme, desenvolver uma atividade paralela à própria atividade dele, o que Uhum. torna, obviamente, uma situação incompatível, inalcançável e que justamente carregam o empresariado para a inconformidade. Sim. Então você não tem hoje um empresário no Brasil, uma atividade empresarial que se desenvolva 100% na conformidade, porque aí também entram algumas variáveis, né, que é justamente o que a Vanessa estava falando. São interpretações em relação a determinadas teses, Mudanças também, né? mudanças sistemáticas em relação a determinados entendimentos. Uhum. Então, isso tudo carrega o empresário à inconformidade. Você não tem empresário hoje 100% conforme. Uhum. Por isso, a importância de você ter ligado à sua atividade um amparo técnico específico para que lhe carregue todas as informações necessárias para que você se mantenha pouco. Como é que eu vou falar? Qual é a palavra? Pouco suscetível Uhum. a justamente o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é justamente as intervenções fiscais no sentido de detectar as inconformidades
e você ser alvo de cobranças coercitivas que acompanham multa, que acompanham juros, que são muito mais gravosas do que você se adaptar e se manter conforme. Uhum. E a Fiscoplan, ela assessora empresas com essa parte da conformidade fiscal. Sim. E até para complementar também, não é só também erros de interpretação ali na legislação, seja por realmente uma questão interpretativa ou às vezes até uma mudança na legislação. Mas ocorrem também erros humanos ali no processo, né, onde a empresa entrou com uma nota errado, parametrizou errado ali no sistema algum produto, então isso acarretou uma série de erros ali ao longo dos meses, né, na sua escrituração, ou até mesmo às vezes um erro sistêmico, né? O sistema dela não estava preparado para atender uma determinada legislação, uma determinada decisão ali ocorreu mais recente, né? Então o sistema não está preparado, ele acaba seja por ciente, né, dessa limitação, ou às vezes sem ter esse conhecimento, tributando ali, tendo a sua tributação da forma indevida, né? Uhum. E a Fiscoplan hoje, a gente tem um sistema, a gente desenvolveu um sistema para justamente fazer toda essa verificação das obrigações da empresa, tanto da parte fiscal, né? Aí a gente analisa PIS, COFINS, IPI, Imposto de Renda, a parte contábil, e também a parte previdenciária, né? Que é o exemplo que a Vanessa falou, a partir das rubricas, a incidência sobre as suas verbas indenizatórias ali, para ver se realmente está tudo da forma como deveria estar, né? Tudo de acordo com a conformidade fiscal. E normalmente não está. Normalmente não está. Uhum. É igual o Léo falou, é muito difícil a gente encontrar uma empresa que está 100% correta. Uhum. Uma coisa ou outra acaba passando, até por questão de humano, né? O humano é suscetível ao erro, então às vezes ele pode dar entrada com um produto ali errado, uma nota fiscal. Normalmente o erro é até maior do que isso, tá? Não é comum de encontrar uma empresa que teve pequenos erros pontuais, mas acontece. Tem empresas que erram até um volume grande ali por essa instabilidade jurídica, né, no Brasil, quanto às vezes por limitação humana ou sistêmica. Entendi. Ô Vanessa, quais você acha que são os erros mais comuns com relação à parte de conformidade fiscal? Então, eu acredito que seja muito na visão de se conhece o tributo, mas desconhece sua aplicação. Porque Como que seria muitas isso? das vezes, por exemplo, o advogado, ou então quando do tratamento da norma tributária, que, como o Léo falou, é muito complexa. Então, entender de fato qual é a intenção que aquela norma está querendo dizer e sua aplicação é muito complicado, porque às vezes você entende o direito é isso e pronto. Ok. Mas a forma em que ele é operacionalizado é um pouco distante, principalmente para quem não tem aquele contato prático, administrativo, dos efeitos sobre essa determinada norma, e acaba criando interpretações que muitas das vezes não refletem verdadeiramente a forma em que é essa intenção, ou também porque tem muitas interpretações, ainda mais administrativas, que causam confusões, porque justamente, né, a Receita vai querer puxar mais para o seu lado. Então, ela vai tentar adotar interpretações que, vou inventar ou vou colocar alguma norma aqui ou alguma interpretação que vai dar todo esse escopo para o que eu quero. E para quem já desconhece, né, como eu falei, esse efeito prático da norma acaba indo um pouco mais para o lado da Receita, porque pressupõe que, ela quem trata diretamente sobre isso administrativamente, então vamos pressupor que ela esteja correta. E aí vai dando esse tratamento. Só que aí, quando vai pegar para ler de fato, aí não é exatamente esse o tratamento. Não é esse, por exemplo, em contrapartida, outras decisões que dão suporte a isso, que fundamentam. E aí, nesse caso, não seria da empresa fazer algo no sentido em que ela fica devendo, mas sim talvez uma oportunidade que ela deixa de explorar, seria? Exatamente, porque até mesmo quando pega para analisar toda a assessoria tributária, verifica também não só esse compliance que faz junto da empresa, mas também oportunidades que ela possa aproveitar para o cenário em que ela está inserida. De forma a melhor deixar o seu fluxo de caixa, a fazer os seus investimentos e também entrar ali em conformidade mesmo. Buscar essa conformidade fiscal, a gente pode falar que isso traz algum tipo de oportunidade para as empresas também? Sem dúvida, porque geralmente o que a gente se depara
com situações como a Vanessa está falando, em que o profissional destinado à apuração fiscal, ele se prende a uma literalidade da norma, até mesmo para ele, no desenvolvimento da atividade dele, não ser responsabilizado pessoalmente. Aham. Porque geralmente o contador ele tem uma responsabilidade pessoal da atividade dele. Então ele prefere muito mais seguir à risca as normas que ele entende que são à risca, que às vezes nem são, ou seja, ele segue a literalidade Uhum. para que ele não corra riscos posteriores de assumir uma responsabilidade que dê um prejuízo ao empresário. Uhum. Mas nesse período em que ele se projeta a exercer sua atividade dessa forma, ele vem onerando o empresário sobremaneira. Uhum. E aí não é uma culpabilização do profissional contábil, não é isso. Na verdade, é a culpabilização de todo o sistema. O sistema é tão complexo que ele aperta o profissional de uma forma que ele se expõe pessoalmente e passa, e aí também é uma questão de interdisciplinaridade. O contador ele não tem a competência jurídica para fazer a interpretação extensiva de uma norma ou para entender uma jurisprudência que está caminhando de uma outra forma, a ponto de se colocar nessa função, e ele nem deve. Uhum. E o que acaba acontecendo é que o empresário está alheio a isso tudo, está remunerando um profissional, esse profissional quer atender de uma forma que não quer ter nenhum tipo de fiscalização, não quer a famosa chamar a fiscalização, né? Uhum. A gente escuta muito isso dentro do meio empresarial. Olha, não quero chamar a fiscalização aqui, como se hoje em dia o fiscal ainda batesse na porta e pedisse para fiscalizar sua empresa. Hoje está tudo informatizado, né? Uhum. Então isso também é uma questão cultural. Mas voltando à questão do contador apertar muito ele faz o empresário, não culpabilizando novamente, mas ele, na maioria das vezes, para proteção da sua atividade, coloca o empresário numa posição ultraconservadora, que onera, obviamente, a atividade. Sim. E o Henrique estava falando questão dos erros humanos ali, né? Hoje a gente tem a possibilidade da implementação de sistemas, né, que podem minimizar um pouco essas falhas humanas. E agora, na verdade, a gente já deu um passo a mais, que é não só ter sistemas, mas a gente pode ter a inteligência artificial também como aliado em diversos contextos, né? Hoje já existe a possibilidade da implementação de inteligência artificial nessa prestação de serviço, em prol da conformidade fiscal? Com certeza. Antigamente, esse serviço, né, de auditoria, ele era muito por amostragem, ou quando ele tentava distanciar um pouco de amostragem, ele ficava muito moroso ali no seu processo. Uhum. Então, a inteligência artificial ela veio justamente para a gente conseguir fazer essa análise de forma mais extensiva ali na apuração da empresa e conseguir realmente olhar toda a movimentação que ela teve. Então, a gente aqui na Fiscoplan desenvolveu um sistema, que esse sistema ele consegue ler todas as informações que a empresa tem ali, todas as suas movimentações de entrada, saída, analisar todos os produtos, toda essa movimentação, para apontar os riscos e tudo que está errado ali naquela apuração. Então, a gente não olha ali por amostragem. A gente tem um sistema que ele tem uma inteligência ali para poder distinguir ali as operações, os produtos, saber qual que é a tributação que deveria ocorrer em cada operação. E no Brasil realmente é muito complexo todo esse arcabouço fiscal, né? A legislação tributária. Então, o mesmo produto, quando é vendido para um ou para outro, ele tem uma tributação diferente. A gente tem o ICMS, que é estadual, cada estado tem sua legislação. O PIS/COFINS, IPI, cada um tem umas particularidades, regime especial. Então, isso tudo é muito volume, e tanto volume de dados, quanto a regra fiscal por trás. E aí, sem essa inteligência artificial, fica praticamente impossível de validar tudo ali e conseguir chegar realmente no resultado preciso. Olhar por amostragem seria encontrar um caso comparável para poder tomar uma decisão com base naquele caso. Seria uma análise fria, mais ou menos assim? Basicamente, o que eles faziam? Pegavam algumas notas, algumas operações ali e olhavam essas notas que eles pegaram por amostragem. Então, a empresa que lá emite, sei lá, 30 mil notas no mês, ela pegava 100, 200 notas, se pegasse isso tudo, e analisava essas notas para ver se tem algum erro. E aí, o que ela analisava naquelas notas é o que ela entendia que acontecia na empresa como um todo. Mas, igual eu falei, eu posso ter um erro que foi um erro pontual. Sim. Eu tive só uma nota fiscal que teve aquele problema.
por amostragem é muito difícil de pegar esse tipo de problema. Uhum. Mas a gente já tem esse sistema que consegue fazer essa análise do todo, e aí a gente não consegue, não deixa passar esses pontos, né? Uhum. E como que tem sido, na prática, utilizar o sistema com inteligência artificial nesse serviço? Vocês têm trazido mais oportunidade para os clientes de vocês, encontrado realmente ali falhas que às vezes foi deixado passar por outras empresas que prestam esse serviço, ou talvez que eles nunca tinham feito, nunca tinham buscado essa conformidade fiscal, né? Como que é na prática? Então, vamos lá. Essa questão, né, de utilizar a inteligência artificial permitiu a gente conseguir realmente analisar a empresa como um todo. Então, a gente conseguiu encontrar oportunidades que antes a gente não conseguia ver, né? Às vezes a empresa tem um erro pontual, mas assim, que ele replica ali com alguma frequência, mas não é um erro que é fácil de ver. Uhum. Com essa inteligência artificial, a gente consegue ir nesse detalhe e fazer tanto o apontamento quanto a correção. E como que funciona a inteligência artificial? E esses erros pontuais podem se tornar um problema grande? Pode se tornar um problema grande porque é pontual, mas tem que ver qual que é o volume que ocorre, e às vezes não só o volume, mas qual é o tamanho do erro, né? Uhum. Porque Ou uma pode- grande oportunidade, né? Ou uma grande É. oportunidade também que deixou para trás, que a gente está batendo muito no erro, É, mas às vezes sim. é uma oportunidade que ele deixou passar. Uhum. Mas por que eu tô falando isso? Porque às vezes, é uma nota ali, 2 notas no mês, só que às vezes é uma nota com volume, com valor alto, um valor Uhum. agregado alto, com uma tributação que foi realmente muito, que foi utilizada, né, que foi muito incorreta ali, ele realmente apurou ali de uma forma que ficou muito longe da realidade como ele deveria ter tributado, então isso às vezes vira uma oportunidade grande, né? Uhum. Mas na inteligência artificial, a gente ensina justamente o sistema a poder interpretar isso. Então a gente alimenta o sistema com informações, e esse sistema ele começa a perceber essas informações, com base nessas informações que a gente subiu, né? Que a gente subiu para o sistema. E com base no comportamento que vem sendo feito ali, ele consegue entender que é aquilo que ele deve seguir, né? Ele sabe o lado, a decisão para ser tomada, interpretar a regra que foi colocada ali. Uhum, entendi. Hoje, para o empresário que está assistindo aqui a gente, o que que a gente pode deixar como dica, como orientação dele sobre conformidade fiscal? O que que é o primeiro passo aí que ele tem que dar em busca da conformidade fiscal? Como que ele deve fazer isso? O empresário hoje que não se vale dessas oportunidades de revisão do seu status fiscal, ele certamente está deixando dinheiro na mesa, né? Uhum, Ele está deixando dinheiro na mesa por deixar de aproveitar situações favoráveis para a operação a partir do conhecimento, ou seja, a partir de uma entrada, de uma avaliação da situação de fato dele, ele passa a ter uma vantagem imediata por adequar a operação dele a uma tributação correta, uhum, que vai trazer para ele ou um fluxo de caixa maior ou uma exposição menor. Isso não há dúvida, tá? E na maioria das vezes, 99% das vezes, vai ser observado alguma situação passada que vai possibilitar um aproveitamento de crédito por um pagamento equivocado ao longo dos últimos 5 anos. Isso que eu ia perguntar, para isso tem um prazo de 5 anos, 5 né? anos. Uhum, É o prazo prescricional, né? uhum, A gente tem na regra prescricional, e quando eu falo regra, porque há algum tipo de nuances em que a gente não vai estar falando de prescrição, a gente vai estar falando de decadência, mas é algo muito complexo, uhum, mas em geral são 5 anos prescricionais, tá? São Uhum. 60 meses. entendi. Que ele vai poder fazer essa revisão e vai poder verificar se ele deixou dinheiro na mesa a ponto dele poder aproveitar. Isso nas 3 esferas, tá, Felipe? Porque a gente fala muito, às vezes, na área fiscal federal, que é a de maior alcance, Uhum, mas a gente, pela repartição de tributação, de competências tributárias, a gente tem em algumas empresas, e aí depende da atividade de cada uma delas, a tributação pelo município, que principalmente é o ISS, né? Isso a gente está falando na área empresarial, uhum, porque o município também detém outras competências, como o IPTU, o ITBI, mas que são tributações muito ligadas à parte imobiliária. uhum, E na parte estadual, que é o principal tributo, enfim, de conhecimento geral, que é o ICMS, que incide, em regra,
sobre circulação de mercadorias e a competência estadual. Né? Então a gente tem essa repartição de competências. Isso é algo, inclusive, que está sendo objeto de uma reforma, que é a famosa reforma tributária, né? Que vai haver aí alterações ao longo dos próximos 10, 15 anos. Há aí, como a gente fala no direito, uma vacância, ou seja, um período em que a lei vai ser promulgada, mas vai haver um período para que ela seja eficaz, ela entre efetivamente produzindo efeitos, mas isso está num processo de alteração. Mas hoje há essa repartição de competências e a Fiscoplan atua nessas 3 áreas com enfoque maior na parte federal, que são dos tributos federais, mas também atuando com ICMS e ISS. Entendi. E quando a gente fala sobre defesa de auto de infração, o que seria defesa de auto de infração? Então, é quando temos um procedimento administrativo, por exemplo, o contribuinte entrou com algum pedido junto à Receita Federal. E aí que a Receita, ao analisar, glosou esse crédito, ou então falou, não, você não tem esse direito. E após determinadas análises, veio a criação desse auto. E aí que esse auto basicamente é justamente sobre esse cenário, em que como se o contribuinte tivesse feito algo que não deveria. Só que a partir desse auto de infração, surge a oportunidade do contribuinte também se defender. Sim. E legitimar, né? Apresentar todo o escopo em que legitima o crédito ou a defesa em que ele fez os apontamentos, os seus fundamentos, de modo a demonstrar realmente de onde que decorreu todo esse direito. E eventuais, por exemplo, inconsistências na interpretação pela própria Receita, de modo que ela falou que, você não teria esse direito. Então a Receita também está passível de errar nesse sentido. Exatamente. E sempre erra. Pois é. Erra mais do que acerta. Porque ela vai querer puxar ali mais para ela. O auto de infração é o início de um procedimento administrativo em que é conferido ao contribuinte a possibilidade de se defender daquela acusação. Tá? Mas é só realmente a defesa da acusação da Receita ou esse auto de infração ele pode ocorrer quando a gente está buscando a conformidade fiscal? Então, por exemplo, às vezes foi feito foi identificado ali alguma oportunidade, né? Igual a gente estava falando dos casos de oportunidade, e aí vocês dão entrada nisso junto à Receita. E aí, se a Receita questiona, às vezes ela fala, não, isso aqui não está certo, é também um auto de infração ou não? A dinâmica não é bem essa, né? Porque o aproveitamento de crédito, como a gente tem 2 fases, ou 2 possibilidades. Um procedimento administrativo, quando você, por iniciativa própria, apura seus apontamentos fiscais e verifica que você fez um pagamento a maior e retifica esses apontamentos a ponto de você alcançar um crédito. Vamos dizer, você pagou determinado imposto durante 5 anos, 50 mil a mais a cada mês. Você vai ter 50 mil de crédito todo mês multiplicado por 60. E a partir do momento em que você retificar essa informação nos seus apontamentos, vai nascer esse crédito para você. Então, quando a gente fala de aproveitamento administrativo, é que o contribuinte, por iniciativa própria, faz uma autoapuração dos seus apontamentos, verifica a existência desse crédito, retifica as informações que inicialmente ele prestou de forma equivocada, e ao assim fazer, nasce um crédito onde ele vai começar a aproveitar esse crédito nos períodos subsequentes, nos compromissos vincendos, que a gente chama, né? Então, todo mês ele vai pegar um pouquinho daquele dinheiro que ele apurou, que ele pagou a mais, e vai fazer prestações frente às obrigações novas. Então, essa é a sistemática administrativa. Já na sistemática judicial, você submete uma questão ao judiciário para que o judiciário declare que aquela questão realmente determinou um recolhimento a maior de tributo, e com a decisão transitada em julgado, ou seja, depois de uma decisão judicial definitiva, você pega aquela decisão definitiva, apresenta na Receita, que a gente chama de habilitação de crédito, mas aqui eu estou abreviando de uma forma bem leiga, tá? Para que você, com a decisão judicial, se aproveite do crédito que foi declarado a maior. Tá? Qual é a diferença dessas 2 sistemáticas? Na sistemática judicial, você tem uma ordem judicial que reconheceu, após um devido processo legal, de que você é detentor daquele direito. Tá? Na administrativa, você faz por iniciativa própria. Então, você pode vir a ser questionado
na esfera administrativa por ter tido aquela iniciativa. Sim. E aí nasce duas situações, que é a possibilidade de você prestar esclarecimentos na esfera administrativa e o fiscal, a fiscalização, se sentir confortável e que a sua explicação foi suficiente e está de acordo, ok, não tem problema nenhum, não houve nada, ou ser questionado de forma que, olha, você promoveu esse seu aproveitamento de uma forma equivocada no entendimento da Receita e eu estou lavrando um auto de infração para dizer que você aqui tem que pagar tanto em razão do não recolhimento de determinados tributos. Ou seja, um não reconhecimento do seu crédito. Isso é uma das possibilidades de se alcançar um auto de infração via fiscalização. Tá? Existem outras, que partem das inconformidades diversas. Que você está com uma inconformidade determinada, não aproveitou crédito, não fez nenhum tipo de autoapuração e compensação, mas tinha problemas com o fisco, recolheu a menor e vai lá e lavra uma auto de infração. Nesse momento que ele te cobra com multa, juros, um valor mais elevado, mas possibilita você a apresentar uma defesa administrativa. Que o mais importante nessa fase é que mantém o débito que ele está te cobrando inexigível. O que é a diferença disso? Olha, a Receita veio e te cobrou 100 milhões. No dia que ela te cobra 100 milhões, esse débito ainda não é um débito reconhecido nem por ela, definitivamente. Porque você tem um prazo de 30 dias para impugnar. E a partir daí a própria Receita vai reanalisar para verificar se aquilo que ela te cobrou está certo. Dessa decisão, você tem a possibilidade de recorrer ao Conselho de Contribuintes. E aí, no município, nos estados e na esfera federal, todos eles possibilitam essa revisão de decisão, tá? Que aí vai para um colegiado que geralmente é composto tanto por fiscais, mas também, essa é a diferença da segunda instância, por pessoas indicadas pelos contribuintes. Então, representantes da sociedade indicados pelos contribuintes compõem esse colegiado para fazer esse julgamento de segunda instância. Sim. Por isso que, em algumas vezes, as posições da Receita, dos fiscais, não são as mesmas dos conselhos. Porque nos conselhos já são compostos, os conselhos são compostos por personagens representantes do empresariado e dos contribuintes. E que, no caso ali, e o que vale no final das contas é a legislação. O que vale são a Receita, ela passa a adotar o entendimento consolidado pelos conselhos de contribuintes. Então, quando não há uma posição definitiva do Conselho de Contribuintes, ou até mesmo com decisões dos conselhos de contribuintes, a Receita ela se confronta em determinados pontos, em determinadas matérias, aquele entendimento. Por isso que é tão importante a atuação da Fiscoplan, é tão importante a atuação interdisciplinar, contendo o contador, contendo o advogado, porque ele vai dizer para você, olha, a Receita não entende dessa forma. Ela vai dizer que você não pode, mas o Conselho de Contribuintes, uma vez questionado, já diz que pode. Então você, como empresário, você vai fazer uma análise de risco do aproveitamento desse novo entendimento que é contrário à própria Receita que ela lhe impõe. Você pode fazer isso, em alguns casos, administrativamente, que é algo mais célere, que é um resultado praticamente imediato, que vai te entregar fluxo de caixa imediatamente, e fazer a gestão de risco. Porque esse é um grande ponto que a maioria dos players do mercado não entregam ao empresariado, e a Fiscoplan tem muita propriedade em dizer que entrega. Que é justamente essa ideia de que, olha, aqui você está assumindo a possibilidade de haver uma revisão pela Fazenda. Porque, Felipe, pelo olhar do empresário, em alguns momentos de necessidade de fluxo de caixa, necessidade de impulsionamento da sua marca, você tem que se valer de algumas medidas que valem o risco. Se o risco é conhecido, se a gestão de risco é realizada, e esse é o grande diferencial da Fiscoplan, é válido para o empresariado correr o risco de pagar o honorário em cima desse aproveitamento, deixar de pagar um valor e, posteriormente, correr o risco de não pagar isso, ou pagar isso de uma forma parcelada, que ele já sabe, provisionar através do impulsionamento que ele quer dar, do resultado que ele quer buscar através dessa prática. Então, quando essa situação é apresentada ao empresariado de uma forma consciente, isso realmente tem
diversas valias além da própria do aproveitamento em si. E esse percentual de sucesso aí de cada caso, de cada apontamento, né, do que é encontrado, isso é passado também para o cliente, para o Sim, empresário? sempre é objeto de contrato, Uhum, previamente estabelecido. Inclusive na Fiscoplan, um outro diferencial é que a Fiscoplan detém um seguro em relação ao próprio aproveitamento realizado com o cliente, ou seja, se houver algum tipo de erro em procedendo, algum tipo de falha na prestação do serviço, essa apólice de seguro cobre eventuais desdobramentos em relação a essa situação do erro, que o erro possa vir a promover em relação à clientela. Então é uhum. um outro diferencial que a Fiscoplan tem no mercado. Legal. E a gente contar com um software e também com a inteligência artificial, que está sendo pauta aqui dessa conversa, isso maximiza também a nossa assertividade, a nossa chance de sucesso nesses apontamentos, no que a gente encontra? Com certeza. Até porque, traçando até um paralelo no caso da defesa, né, do auto de infração. Existe toda a discussão legal ali em cima do que está sendo, do que a Receita está questionando, né, do que ela está autuando. Porém, existem também erros de cálculo da Receita. E aí é onde entra também o sistema para a gente refazer o cálculo do que a Receita está apontando, para ver se se ela fez o cálculo da forma correta, né? Muitas das vezes a gente encontra uma série de erros no cálculo da Receita. Às vezes, esqueceu de... Não desconsiderou notas canceladas. Uhum. Teve uma nota que ela está apontando como que você tomou um crédito indevido, mas a nota foi devolvida e você devolveu o crédito também. Então tem uma série de situações ali no auto de infração, onde mistura ali tanto a discussão legal, jurídica ali sobre o tema, quanto a apuração dos valores que foram levantados. E nessa apuração dos valores, o sistema ele auxilia bastante para a gente chegar no qual seria o valor correto, qual que foi realmente o problema que ocorreu ali na, no auto de infração, né? No que está sendo questionado. Uhum. E aí, Felipe, eu queria até aproveitar que você perguntou ali onde que comunica ali o auto de infração com a conformidade fiscal, né? Com a auditoria que é realizada, a assessoria Uhum. que é realizada. Na auditoria, a gente está justamente apontando esse erro antes do auto de infração, antes da Receita ver que você está cometendo aquele erro. Uhum. Então, a gente está apontando para o empresário, olha, você errou isso daqui, você deixou de pagar esse imposto, É um você trabalho tem, preventivo, é, né? é Tentando preventivo. Então, você mitigar. pode corrigir antes que a Receita vai lá e te questione. Uhum. No auto de infração, esse momento já passou. Então, você cometeu um erro ali, não arrumou, não viu, e a Receita está te cobrando em cima desse erro. E aí você tem que fazer a defesa em cima do que foi feito. Aí depende muito caso a caso, né? Se foi realmente um erro, se foi alguma coisa que foi realmente errado por parte do empresário, ou se é um questionamento que a Receita está fazendo com base numa legislação ali que não está vigente mais, ou uma interpretação dela que não é a mais correta, né?